Bom, primeiro, bem-vindos a mais um podcast de Um Quarto Hotel. Este novo episódio mais alargado, vamos ter como convidado o chefe João Rodrigues, que eu tive o prazer de trabalhar com ele no Altis Belém, no restaurante Feitoria, no Mensagem, enfim, 50 pontos de venda que nós tínhamos naquele hotel. Queria também deixar aqui um agradecimento especial a um amigo, Tito Moura, que está muito preocupado com o meu peso, mas ele que não se preocupe com isso, que isto está a ir ao sítio, mas ele é uma preocupação que tem nestes vídeos e portanto eu não quis deixar de deixar aqui uma palavra amiga de reconhecimento por isso. Sem mais demoras, vamos começar aqui com a nossa conversa com o chefe João Rodrigues, que é, como eu já vos disse, um amigo e um dos profissionais que mais me marcou a minha carreira e que ainda hoje me marca e que eu tenho a felicidade de continuar a falar, a partilhar ideias e a aprender, porque acima de tudo é isso. Um quarto de hotel, isto é um quarto de hotel, um quarto de hotel. Antes de começarmos esta conversa, o João dizia-me assim, bom, mas isto é assim, uma coisa mais formal ou informal? Assim, não, isto é uma conversa, isto não tem nada para saber. E acho que não vai ter nada para saber, vamos tentar não falar do óbvio, mas começando pelo início, não é? Tu não nasceste cozinheiro, não é? Portanto, não é aquela coisa, a história de, eu aprendi ali a cozinhar aos 14 anos, já era o meu sonho de ser cozinheiro, não foi nada disso, não é? Portanto, foi muitas outras histórias antes de entrares para a escola de hotelaria. Aliás, tu entras para a escola de hotelaria de Lisboa, foste o melhor aluno da escola também, certo? De cozinha. De cozinha. E quando entras para a escola de hotelaria, tu já tinhas, que idade? 21 anos. Portanto, não é propriamente aquele protótipo do aluno que entrou novo e tal. Não sei. Então, mas conta-nos lá um bocadinho, contextualiza lá um bocadinho. Bem, primeiro dizer que não tenho ligação nenhuma nem à hotelaria nem à restauração. Nenhum dos meus pais fazia isso, nem da família, pelo menos da mais próxima, ninguém estava ligado à restauração. E estamos a falar de quando eu fui seguir esta área, estamos a falar em 99, portanto para ir para a escola de hotelaria. Era outro país, não era? Outro país, era outra realidade, as pessoas acho que já nem têm bem a noção de qual era a realidade naquela altura, mas os grandes restaurantes estavam basicamente nos hotéis, não é? Os hotéis é que tinham aquele lado um bocadinho mais... como é que eu ia dizer, sofisticado, não é? E depois havia a restauração normal, mas eu não fazia ideia do que é que isso significava, o que é que era a cozinha em si. Fui porque sempre gostei principalmente de comer, e hoje em dia nota-se mais, não é? Eu também conheço o Tito e, portanto, ele deve também salientar isso, que hoje nota-se mais. Mas foi exatamente por esse lado, um lado mais romântico, se calhar, uma ideia romantizada da gastronomia, que eu acho que leva muita gente para esta área, e pouco conhecimento prático de como é que as coisas se processam. E foi, basicamente, estava ali numa fase da vida em que não sabia muito bem por onde seguir. Tinha estudado na vertente mais de biologia. Como sempre fui muito ligado ao mar, achava que esse podia ser um caminho, mas não era de facto um chamamento, portanto não era por aí. E como sempre gostei muito de comer, fui habituado desde miúdo a ter muitos produtos diferenciados em casa, porque meu pai pescava, caçava, então era natural termos caça, vários tipos de peixes. Sempre foi um lado que eu gostei muito de ir ao mercado, fui habituado desde miúdo, e portanto foi mais por esse lado, por um lado mais romântico, uma ideia mais romântica da restauração do que propriamente por saber exatamente o que é uma cozinha. E há um dia em que a minha irmã mais velha, a minha irmã Ana, eu estava a cozinhar, eu realmente gostava, não fazia nada de jeito, mas gostava, dava-me prazer, me diz, já pensaste em fazer disto de vida? Imediatamente o meu pensamento foi sobre todas as outras coisas todas que não são exatamente a cozinha em si. Foi, isto é uma profissão que realmente não nos obriga a estar num escritório, não é uma vida desse género. Fazia lá a ideia da dificuldade que isto implicava, que me permite viajar, que me permite conhecer outras realidades, esta ideia muito romântica. Então aquilo fez-me sentido, fui à Escola de Hotelaria de Lisboa, na altura ainda era nas Olaias, a escola. Penso que já era a segunda localização da escola, porque acho que teve uma localização anterior
ali ao pé do Corte Inglês. Exatamente. E fui à escola informar-me, e era o último dia de inscrições, e a pessoa da secretaria disse-me, olha, pá, é o último dia de inscrições, ou faz agora a inscrição, ou vai ter que esperar pelo próximo ano. E aquilo foi um sim ou sim, não é? Um bocado assim, então lá, daqueles papéis preenchidos, eu lembro-me que nem tinha ali as coisas todas e tal, deixei aquilo assim meio preencher. Pá, chamaram-me para uns pré-requisitos, uma prova de português, pá, assim, tipo do 9º ano, e aquilo correu-me bem, obviamente, e uma prova de cozinha, assim, uma coisa muito simples, e acabei por ficar tinha depois uma entrevista e tal, e acabei por ficar no curso, fui chamado, e eu acho que depois, nesse processo todo, já na escola, e do primeiro estágio, acho que o primeiro estágio marca muito, eu percebi, não, é isto que eu quero fazer, pá, gostei daquilo tudo, gostei da organização, da coisa das fardas, podia ter sentido que aquilo era uma coisa um bocadinho mais austera, mas não, mas gostei muito e acho que me fui apaixonando pela profissão ao longo do tempo. E os teus pais, qual foi a reação de repente tenho o meu filho que quer ser cozinheiro? Eu acho que os meus pais também não percebiam bem a ideia, mas como me viram muito entusiasmado com aquilo, e o meu pai, que eu acho que foi o grande responsável por eu ter este lado, que hoje se calhar chamo mais hedonista, mas na altura era apenas um interesse, ele viu com bons olhos e disse-me, acho uma boa ideia e tal. E portanto, apoiaram-me a 100%, e eu fiz assim, fiz o meu caminho, acho eu. Mas um bocado com uma inconsciência grande do que é que era. Mas a cozinha, portanto, ser cozinheiro seria nessa altura uma profissão, não é? Ou seja, não é tanto visto com este encanto todo hoje quer dizer, já dá um tanto Masterchef, não, exatamente. Era uma profissão, era uma saída. Não é? Eu lembro-me que na altura a minha ideia era poder ficar num restaurante a trabalhar, se possível num daqueles restaurantes de hotel onde as coisas assumiam umas proporções mais de cuidado, não é? Aquela confecção toda, porque era exatamente nos restaurantes de hotel onde estas coisas aconteciam. Só depois, mais tarde, é que há na minha cabeça, é que há um desmistificar disto tudo, mas para mim poder já fazer parte de um desses restaurantes era o meu grande objetivo, não é? E então era um bocado essa a ideia. E a escola, assim resumidamente, o que é que te marcou? Ou seja, o que é que a escola trouxe novo? Trouxe técnica? Trouxe um pensar novo? Que professores é que te marcaram na escola? Eu sei que era engraçado, uma vez eu era professor na escola também de hotelaria e nós tivemos uma turma minha que teve ali um fracasso na organização de um jantar e na altura trabalhávamos já os dois, tu eras o chefe da cozinha do hotel, do Altis Belém, e eu cheguei ao pé e disse, tenho aqui uns alunos meus que estão enrascados, temos que ir lá fazer um jantar à escola de hotelaria. E de repente tivemos um jantar de um chefe com uma estrela Michelin, num jantar informal, e que foi um grande sucesso, não é? E é engraçado, que tu quando ias à escola havia sempre uma série de professores, que andavam à tua volta, o João e tal, as pessoas tinham realmente, tinha e tem, orgulho no teu trabalho e também na pessoa que tu já eras na altura, não é? Mas como é que a escola, se tu disseres assim, pontos positivos que a escola trouxe, o que é que tu podias... Eu acho que a escola tem que ser encarada como... no fundo, a instituição que nos dá a base. Nós não podemos pensar na escola como o sítio que nos vai formar já como um grande cozinheiro pronto para... eu acho que hoje em dia corre-se um bocadinho esse risco, não é? Saio da escola e sinto que já estou pronto para... Eu acho que não pode ser isso. Acho que a escola é responsável por nos dar uma base de entendimento sobre a história da alimentação, perceber as dinâmicas todas que compõem uma cultura gastronómica, não é? Perceber sobre produtos, perceber um bocadinho a origem dos produtos, saber um bocadinho de cozinha nacional, a cozinha popular, o que é que se calhar é uma cozinha portuguesa mais evoluída em termos técnicos, perceber o que é o contexto da cozinha internacional e como é que Portugal se relaciona com essa cozinha internacional, ou seja, dar a base, não é? E depois ensinar-nos coisas fundamentalmente básicas, os caldos, etc. Na minha opinião, deveria ser esta a função da escola. E depois, então, preparar alguém que está como uma esponja, receptivo à identidade de cada um dos restaurantes e, claro, não é? Podendo saber que há uma base, mas que em cima dessa base cada um constrói como quer e, portanto, estar preparado para absorver.
E portanto a escola para mim, o chefe que me marcou obviamente na escola e marcou-me bastante foi o António Lourenço, e que era um chefe um bocadinho, que hoje chamamos velha guarda, não é? Mas que nos ensinou a fazer coisas como aspiques, pâté en croûte, coisas que se calhar hoje já não ensinam, não é? Não sei, estou a falar um bocado sem conhecer a realidade atual, mas ensinam-nos estas coisas, não é? As galantines, e estes são trabalhos que duram 2, 3, 4, 5 dias, onde nós percebemos que é preciso ter paciência, é preciso ter perseverança, onde temos que ter uma técnica apurada, e isso obriga-nos a criar um entendimento sobre não só os produtos, mas como trabalhá-los, o que esperar, ou seja, e não usávamos nada de gelatinas, portanto era tudo muito natural, e portanto perceber esse encadeamento. Chegámos a fazer lampreias, a arranjar lampreias, quer dizer, hoje sei arranjar uma lampreia porque aprendi na escola de hotelaria, isto é fantástico, não é? A maior parte das pessoas não sabe, ou se sabe, aprende nos restaurantes onde fazem esses trabalhos. Lembro-me de desmancharmos meia res de um vitelo, ou seja, são coisas que eu acho que a escola deveria efetivamente ensinar. Eu tive essa sorte, e depois a regra, a rigidez, a exigência que ele punha, desde usarmos o lencinho, não é? O toque tinha que andar direitinho, as fardas tinham que estar limpas, todas essas coisas que parecem muito básicas e até um bocadinho enfadonhas, mas que te preparam para o que é depois a realidade numa cozinha onde há esse tipo de exigência. Há outra cozinha que não tem esse tipo de exigência, mas há cozinhas que têm esse tipo de exigência, os horários, o compromisso, a responsabilidade. Eu acho que esses são valores fundamentais que depois te preparam para o que vem. Mercado. Então, acabas a escola de hotelaria. Há uma história engraçada que tu contavas, chegaste a trabalhar numa tasca, não é? Em que o tipo, quando tu estavas a servir, o tipo dizia assim, tens as unhas curtas e tal, não é? Mas é engraçado porque a nossa vida de facto não surge naquele momento, não é? Não é só quando passamos a ser conhecidos, mas é soma todas as coisas para trás. E tu, quando sais da escola de hotelaria, de repente, e agora, não é? E agora, como é que foi na altura? Sim. Eu acho que há dois momentos muito diferentes na minha vida, que é antes da cozinha entrar na minha vida, e o antes, não é? O antes, eu tive 1000 vidas, acho que tive 1000 vidas, fiz muita coisa, entre elas trabalhar numa tasca, e isso é uma história gira, que eu trabalhava num tascão mesmo, daqueles tascões, e ainda por cima trabalhava no bar, que era assim uma coisa que eu pessoalmente abominava, mas tinha que fazer aquilo, claro. Tinha que ganhar uns trocos e fazia aquilo. E isso acontecia, essa história acontecia porque eu estava a servir um bagaço, já alguém que tinha acabado de comer, e tinha o patrão a dizer-me, é pelo risco do copo, não é? Eu sempre que servia pelo risco do copo, eu ouvia sempre a mesma história, que é, o patrão cortou-te as unhas e tal, que era, servia menos do que eles queriam. Mas isso são vivências que ficam para sempre, e foi importante também perceber esse lado da restauração. Percebia mais tarde, mas ele ficou bastante marcado, e perceber que há um espectro muito grande quando nós falamos de cozinha e de gastronomia. Há um espectro enorme. Eu aprendi com isso a não desvalorizar nada, ou seja, para mim, tanto é válido um dos extremos como o outro, ou seja, os restaurantes Michelin e as tascas, e acho que há sítios bons num espectro e no outro. Acho que há tascas que são muito, muito, muito bons, e há restaurantes Michelin que são muito bons e outros que são muito maus, e o que eu aprendi é que as coisas não se comparam, acima de tudo, e nós temos que saber viver com a multiplicidade. Eu acho que quando entendemos e abraçamos essa multiplicidade e essa diferença, nós nunca caímos no risco de dizer, não, ali é que se come bem e ali é que se come mal. Não, ali come-se bem e mal, e ali come-se bem e mal também. E às vezes as coisas correm mal. Exatamente, que é outra coisa que exatamente. Fui lá, é espetacular, e depois há um dia que aquilo corre mal, é uma boneca. Exatamente. Não é assim. Portanto, quando acabei a escola, eu fui efetivamente o melhor aluno de cozinha. A verdade é que também eu já trazia uma bagagem que para o mundo académico não era nada de especial, porque efetivamente eu não era um aluno de exceção, mas naquele contexto de escola de hotelaria dava-me uma bagagem muito grande em relação aos outros, e portanto aquilo foi muito fácil em termos académicos, ou seja, porque aquilo depois dava equivalência ao 12º ano. Eu fiz aquilo muito facilmente, e fui o melhor aluno do curso por causa disso, ou seja, tive notas altíssimas,
e era bom aluno na cozinha, e portanto a conjugação dos dois fez com que eu fosse melhor aluno. E por causa disso sofri alguma pressão da parte de muitos dos professores que gostavam muito de mim, porque de facto eu tinha boas notas, para seguir uma vertente mais académica. E eu cedi um bocadinho à pressão, e então pensei, porque eu durante o curso todo, o curso profissional, eu trabalhei o curso todo, ou seja, em part-time eu trabalhava, porque sentia que tinha que andar mais depressa que os outros, porque era só miúdos de 16 anos, à minha volta, 16, 17 anos, Exato. e eu sentia, tenho que andar um bocado mais depressa do que estes todos, porque senão quando realmente entrarmos no mercado de trabalho, eu tenho menos tempo de longevidade do que esta malta toda, então tenho que correr agora um bocado. Então achei que tinha que ter esse lado prático, e sempre trabalhei em diferentes restaurantes, em part-time, ou seja, a seguir às aulas trabalhava em diferentes sítios. E isto, basicamente, quando eu acabo o curso, pensei no mesmo. Vou estudar e continuo a trabalhar em part-time. Então arranjei um trabalho na Bica do Sapato. A Bica do Sapato, na altura, estamos a falar em 2003, por ali, era o grande restaurante da cidade de Lisboa, Exatamente. sem contar com os hotéis que tinham Sim. Ritz, etc., que tinham aqueles restaurantes todos mais... não sei como é que é dizer a palavra, mas mais aprimorados. A Bica do Sapato era o restaurante muito ligado às artes, à moda, ao cinema, à televisão. Conceito, não é? Era um Porque conceito é um completamente distinto, e então entrei na Bica do Sapato, mas a ideia era fazer o curso no Estoril. Ok. Na escola do Estoril, já o curso superior de produção alimentar. Aquilo durou mais ou menos 6 meses, porque era impossível eu trabalhar ao ritmo que trabalhávamos na Bica de Sapato e depois ainda ir fazer umas horas de carro para o Estoril e ter umas aulas e voltar. Era impossível. Naquele período da tarde era impossível, porque estávamos a falar de fazer horários repartidos, não é? Na altura era absolutamente normal fazer horários repartidos. Sim. Quando não era seguidíssimo, o famoso seguidíssimo. Que era um repartido mais alargado. Que não havia tempo para fazer nada no repartido, não é? Portanto passávamos o dia todo basicamente a trabalhar. Tínhamos uma folga por semana, lembro-me perfeitamente, era a segunda-feira, e na semana em que só fazíamos os jantares, tínhamos domingo e segunda, íamos alternando com a outra pessoa da bancada, portanto, tínhamos uma semana uma folga, na semana a seguir tínhamos 2 folgas, dava-me uma folga e meia, e uma das semanas era de manhã à noite, pronto. Percebi que aquilo não dava para conciliar, acabei por desistir do curso de produção alimentar, porque estava completamente apaixonado pela cozinha, e disse, não, eu quero ser cozinheiro, e é isto que eu vou seguir, vou trabalhar, e é isto que vou seguir. E então fiquei alguns anos na Bica de Sapato. A Bica de Sapato era um ritmo tremendo, sempre cheio, aquilo dividia-se em cafetaria, em cima tinha um restaurante de sushi, e depois eu estava na parte que eles chamavam o restaurante, que era uma coisa mais gastronómica, mas dávamos mesmo assim, dávamos 50, 60, 70, 80 almoços, e depois à noite 130 jantares, e portanto aí ganhei uma percepção grande sobre a cozinha, com uma vertente ali, um ADN português, mas com uma visão diferente. Era o chefe Fausto Airoli que estava na altura à frente do projeto, e portanto aprendi muito com ele essa visão sobre a cozinha portuguesa, mas dar-lhe ali uma roupagem diferente, e acima de tudo volume, muito volume, e portanto isso dá-nos uma capacidade de cozinha muito grande, de desenvoltura. E depois a seguir vou para um registro completamente distinto, e foi completamente um choque, que é passar de um restaurante que dá estes covers todos o dia todo. A verdade é que quando passei para a fase seguinte, que foi ir para o Ritz, para o restaurante Varanda, eles tinham acabado de contratar um chefe francês, Sébastien Grospellier, que vinha com 2 estrelas de Lyon e vinha numa tentativa de ganhar a estrela Michelin no Varanda. Vinha, não falava português, ou seja, vinha com aquela coisa completamente austera francesa, e foi um choque, foi um banho de realidade enorme. Foi passar daqueles covers todos onde havia guerra, gritos e uma pressão e aquilo a andar, para passar para 16 covers por noite, 16, 17, mas onde era 1000 vezes pior em termos de ambiente de cozinha, de pressão, de stress, e de trabalho efetivo, ou seja, porque tinha tanto pormenor,
porque as horas todas do mundo pareciam que não chegavam, depois obviamente nós nos vamos adaptando, mas quer dizer, entrávamos às 10 da manhã para sair na altura, sei lá, meia-noite e meia. Pá, e era para fazer 16 pessoas por noite. E então foram duas realidades distintas, mas foi algo que ao início custou muito, mas depois deixou-me completamente apaixonado. E tu aí, eu sei disto porque tu conheceste o pai de um grande amigo meu também, que é teu amigo, do Daniel Moura, não é? Também o Moura. O que é que tu aprendeste quando chegas ao Ritz e portanto, entras numa estrutura clássica, não é? Vens da bica de sapato, que era a grande referência, não é? Era quem fazia tudo diferente neste país, e numa zona, num local que não era propriamente, quer dizer, é um local que era complicado, não é? E que eles fizeram uma recuperação espetacular, todos aqueles armazéns, e há ali um trabalho. A bica de sapato na escola de hotelaria, ou na hotelaria no país, devia ser falado como um grande exemplo, não só de gastronomia, que foi, e que agora está a tentar voltar, reabriu agora novamente e está a trabalhar nisso, mas também em termos de comercial, não é? De venda, de posicionamento, de procura de mercados diferentes, que eram mercados que não existiam. E há aquela dimensão, como tu dizes, ou seja, centenas de refeições, milhares de refeições por semana. Quando tu entras no Ritz, entras ao mesmo tempo que esse chefe, mas o que é que tu sentes da brigada? Ou seja, pessoas mais velhas, com mais experiência, o que é que tu sentiste ali? O que é que isso também contribuiu para ti? Eu, quando entrei, havia uma divisão grande na organização da cozinha, em que realmente havia uma estrutura gigante, né? O chefe executivo de cozinha, depois o chefe da pastelaria, o chefe da cozinha, vários subchefes, ou seja, era uma estrutura verdadeiramente com muita hierarquia, e depois havia uma divisão grande entre o trabalho diário, ou seja, o que era de banquetes, o que era o trabalho no bar, o que era... na altura já não havia o snack quando eu fui para lá, eu ainda apanhei o snack no primeiro estágio que fiz no Ritz, ainda apanhei o snack, depois já não havia, mas havia o bar, que já dava bastantes refeições, havia imensas salas de banquetes, havia a parte toda de pequeno almoço, o cepo, que era a parte que fazia os snacks e tal, aquilo tudo, e portanto havia uma estrutura enorme, e depois havia uma divisão para esta mini equipa que fazia o restaurante à noite, onde parecia que entrávamos noutra dimensão, e havia efetivamente esse lado super, super clássico, e com a entrada deste chefe altamente focada nos detalhes. Havia briefings, eu lembro-me perfeitamente, na bica de sapato nós não tínhamos briefings antes do serviço, e ali tínhamos sempre briefings, ou seja, tudo tinha que ser briefado, e já havia um menu de degustação. Foi completamente a diferença. Nós já usávamos balanças, até não usávamos balanças, normalmente nem éramos nós que doseávamos as peças ali, tínhamos que ser nós a dosear as peças, nós é que fazíamos tudo, os caldos, os molhos, e pratos às vezes tinham 3, 4 molhos, ou seja, havia muito detalhe e uma cozinha de muita precisão e muita pressão também. Portanto foi uma mudança enorme, foi um choque. E foi difícil porque havia de facto ali uma agressividade mental, psicológica que eu não tinha testado até aí. O que tinha passado era uma coisa de volume de combate e vamos lá, temos é que ser rápidos e tal, e aqui não, aqui tínhamos que ser perfeitos. E então havia de facto ali uma pressão grande, só que isso para mim sempre funcionou um bocadinho ao contrário, não é? Que era, eu nunca fui, eu acho que ao longo da minha vida nunca fui a escolha evidente para nada, sempre fui ali um bocado o underdog nas coisas todas, só que de alguma forma eu deixo-me, ou seja, tento, quando mais me dizem que eu não posso fazer e que eu não consigo fazer, mais me dá vontade de fazer, é só isso, nem quer dizer que eu vá fazer melhor, mas dá-me vontade de fazer. Quando mais me dizem não podes, então vamos lá. E quanto mais me picam, mais vontade me dá para fazer. E quanto mais acham que eu não sou a pessoa que vai conseguir fazer, mais me dá vontade de ir. É claro que este processo do ir tem muito de desgaste mental. Tem um custo, não é? De frustração, sim. Tem um lado de frustração. Agora, por algum motivo, eu sempre adotei essa frustração e realmente absorvia, mas usava como um motor para tentar fazer. E, portanto, acho que comecei, obviamente, por ser o foco
de toda a concentração daquele chefe, de estar ali em cima de mim, pá, e histórias que eram, eu lembro-me de acordar de manhã e pensar, pá, tenho que ir para ali trabalhar, isto está-me a custar, né? Sentia aquela coisa na barriga de, pá, tenho que ir para ali, de stress, porque nós errávamos uma coisa no empratamento, tivesse o que tivesse no prato, lixo, e fazíamos de novo, e aquilo, quando está a fazer isto, não é questão, deitou o prato fora, não, estamos a parar a equipa toda, não é? Depois a equipa fica, vamos lá, então, é sempre este que nos está aqui a parar, e portanto aquilo cria uma pressão em nós terrível, mas eu acho que mostrei muita perseverança e sempre me cheguei à frente para fazer, eu quero ser eu, e pronto, e a certa altura, se calhar inconscientemente, o corpo começa a tomar conta de nós, claro, e começamos a sentir, pá, isto vai. E eu acho que de facto fui sempre fui uma das pessoas que sempre dei o corpo às balas e disse, pá, vamos lá. E pronto, e tive que melhorar, tive que crescer, tive que me concentrar e dizer, pá, eu sou capaz de fazer, e efetivamente fui melhorando, e assim foi, e depois aquilo acabou por ficar dentro de mim, não é? Aquela exigência, aquele rigor, depois já acaba depois por partir de nós próprios, tanto que ele depois já me deixava à frente da cozinha, a controlar as coisas, ganhei uma relação não vou dizer de amizade, mas acho que ele percebeu que eu podia ser uma pessoa com quem ele contava. Ganhei o respeito, e através dessa persistência. E depois, a seguir ao Ritz, ele vai para a França, chega-me a convidar para ir para a França com ele, mas eu já tinha apalavrado com o Fausto um novo projeto, onde só íamos fazer menu de degustação, que é o Pragma, e é o projeto que se segue no Casino de Lisboa. Acho que era um projeto muito ambicioso, mas no sítio completamente errado, ou seja, as duas coisas não se podiam complementar menos, e enfim, na altura parecia tudo correto. Eu cheguei até lá a fazer lá uma refeição, já há muitos anos, foi logo quase na abertura, penso eu, e de facto aquilo era fora do normal, sim. Havia muita liberdade de experimentar, às vezes cometíamos algumas atrocidades, acho eu, mas havia essa liberdade, e esse lado de liberdade, havia muitos livros à disposição, havia muito equipamento à disposição, e isso deu-me uma componente de pôr a cabeça a funcionar. E se bem que tudo não foi espetacular e não correu bem, nós tínhamos essa liberdade, e essa liberdade dá, de facto, aumenta muito o espectro de possibilidades. Isso foi importantíssimo para mim, ter esse lado mais criativo. E o impacto que o Fausto teve na tua carreira, nessa fase em especial, não é? Porque de facto já é um restaurante gastronómico, é um restaurante pensado, eu acho que sim, um pouco à frente do tempo, não é? Porque sim, todas as coisas boas normalmente são à frente do tempo, não é? Depois é que nós, sim. Mas o que é que tu podes, o que é que tu achas que foi esse parte do que ele te passou, não é? Ou parte do que trouxeste? Ele foi uma pessoa importantíssima no meu percurso. Acho que estas pessoas que eu tenho falado, falta aqui se calhar o Stéphane Estan, também foi uma pessoa muito importante no meu percurso, mas o Fausto foi a nível de pensamento, não é? Como observar as coisas, como pensar conceitos, esta liberdade criativa. Ele obrigava-nos muito a estudar os livros de Maria de Lourdes Modesto para tentarmos basear as nossas criações aqui. Portanto, obrigou-nos a ler, obrigou-nos a pensar, obrigou-nos a estruturar esses pensamentos. E portanto isso foi muito importante nesse sentido de alguma forma, pensar as coisas. Eu acho que ele era muito forte nesse âmbito e passou-nos isso. E portanto acho que este processo do Pragma foi extraordinário. Depois obrigou-me de alguma forma a ir ao concurso Chefe Cozinheiro do Ano, que era uma coisa que eu não encarava. Eu encarava a cozinha como uma escolha de vida, não como uma competição, mas ele convenceu-me a ir, não me obrigou, mas convenceu-me a ir, com o argumento de, pá, vai para perceberes onde é que tu estás no panorama.
Vais-te testar, ok? Não vais para ganhar, mas vais para perceber, olha, o que tu estás a fazer, onde é que está? Eu estou-me a rir do chefe cozinheiro do ano, porque foi sempre uma história que nós tivemos, mas que não interessa para aqui, mas foi sempre uma história que nos rimos. Mas de facto, o chefe cozinheiro do ano era o concurso gastronómico, não é? Eu lembro-me, as pessoas, quem lá chegava já levava de facto bagagem, quer dizer, não era... E era de facto um concurso que lançava as pessoas para o futuro, mas estamos a falar de um concurso onde iam basicamente subchefes, chefes júniores. Era um concurso, efetivamente, tinha gente com muita bagagem e muitos deles iam com a chancela do seu chefe executivo, vá por assim dizer. Havia sempre aquele lado dos chefes do EMEC, que eram normalmente quem ganhava os concursos todos. E depois havia os outros chefes que iam na representação destes outros grandes chefes. E o concurso tinha esse lado muito importante, não é? Que era quase uma rampa de lançamento para a fase seguinte. E eu fui ao concurso, acabei por ganhar a fase regional, que a fiz em Coimbra, calhou-me ir parar a Coimbra, e depois o concurso nacional, havia a final nacional, que foi em Lisboa, na ACPP. Lembras-te um dos pratos ou não? Aquilo era o ano em que eu fui o primeiro ano do Cesto de Surpresa. Pois. Era uma coisa... Era uma coisa diferente, em que nós não podíamos ensaiar os pratos, portanto tínhamos que escolher e depois tínhamos umas horas para pensar no que é que íamos fazer e depois tínhamos que executar, pronto. E eu faço o primeiro ano desse Cesto de Surpresa e depois acabo por ganhar, pá. Às vezes era complicado porque tínhamos borrego, era perna, era pá, tínhamos um pedaço, tínhamos que usar aquilo que havia e tentar criar um prato. Já não me lembro exatamente do que fiz, sei que era bacalhau e era borrego, os produtos, e depois acabei por ganhar. E nesse concurso o júri eram basicamente os melhores chefes do país, né? Lembro-me que estava o Coxina, estava o chefe Cordeiro, estavam os chefes todos, o Albano, estavam esses chefes todos, que eram considerados os grandes chefes do país. Ganho o concurso, pá, e o chefe Cordeiro, que era um dos júris, faz-me então um convite para abrir um projeto, e tal, ali em Belém, um projeto com ambição. Na altura ele já tinha uma estrela na Casa da Calçada, ou tinha tido a estrela na Casa da Calçada, era dos poucos chefes portugueses, efetivamente, a ter uma estrela, para pensarmos como é que eram as coisas na altura. Estamos a falar em 2007. E convida-me para então abrir este espaço, e assim foi. Eu não me sentia ainda preparado para ter um projeto meu, e então fui com o chefe Cordeiro abrir o Altis Belém, um projeto novo do Grupo Altis. Estamos em 2008. Portanto o concurso é no final de 2007. Sim. Ele faz uma proposta e depois organizamos as coisas todas para ser ali a partir do verão de 2008, começamos a trabalhar na parte toda da abertura, que acabou por acontecer em 2009, e no início de 2009, fevereiro, eu não me lembro, foi uma coisa assim. E começamos a trabalhar nessa abertura, concessão toda de cartas, de equipas, de material, etc. Portanto, trabalhámos nessa parte toda. Foi importante para mim, porque nunca tinha feito uma abertura até aí. E é curioso, acho que já falámos disto, eu contratei o chefe Cordeiro para esse projeto, não é? Para o Altis Belém. E na altura ele, quando me traz o teu currículo, era e eu digo assim: o chefe, eu acho que ele não tem muita experiência, pá, acho que o homem não serve para isso. Ela diz, não, isto é um dos melhores chefes que há, ganhou o concurso. Pá, está bem, que ela sabe do isso. As Misses também ganhou o concurso e ele diz, não, é pá, e eu naquela altura dizia assim, pá, eu acho que nós devíamos ter aqui outra pessoa, pá, com mais experiência e tal, não devia ser assim e tal, mas pronto, pá, você é que sabe, você que é ele era chefe de cozinha e também diretor da F&B do hotel, né? Eu disse, pá, pronto, olha, você é que sabe, você é que está a fazer as escolhas, pronto, olha, faça lá como você quiser e tal, pronto, eu também fiz a contratação, depois ajudei ali numas coisas e depois, obviamente, pus-me parte, mas é curioso como é que nós, daí a nossa vida foi a primeira vez que se cruzou de uma forma independente, não é? De uma forma que não era direta, não é? Mas é curioso porque de facto foi a aposta certa dele e tu, não é? Podemos dizer que
Sim. Os dois, não é? Para mim foi importantíssimo porque aprendi a fazer uma abertura que nunca tinha feito, aprendi muita coisa boa e também aprendi muito o que não fazer. Foi um processo bastante intenso, não é? Porque o hotel estava numa situação, uma localização absolutamente extraordinária. Havia uma expectativa, não é? Havia uma expectativa tremenda e de alguma forma eu fiquei muito virado para o feitoria, para o restaurante gastronómico do restaurante, não tanto do mensagem, mas o mensagem foi assim uma coisa avassaladora, porque ninguém estava à espera. Ninguém interno estava à espera que o mensagem tivesse a procura que teve. Aquilo foi uma loucura e acho que de alguma forma demorou a encaixar ali, a conseguirmos dar resposta naquele espaço particular. No feitoria aconteceu exatamente o contrário, era um restaurante que não era procurado e portanto até era assim uma espécie de patinho feio da cidade de Lisboa. Acabámos por ganhar a estrela, portanto na altura 2011. Ganhamos a estrela de 2012 porque na altura a entrega, a gala era em novembro e portanto atribuíam-se as estrelas do ano seguinte. E, portanto, nós ganhamos a estrela de 2012, obviamente que foi em novembro de 2011, mas é a estrela de 2012. Ganhamos a estrela um bocadinho contra as previsões todas Bem, continua a acontecer assim, não é? Mas ganhámos a estrela um bocado contra as previsões que havia na altura e, de facto, olhando hoje, acho que efetivamente não éramos, de facto, o restaurante expectável para ganhar. Acabámos por ganhar. E depois em 2012 o chefe Cordeiro acaba por ir embora e acho que é aí que nós começamos a ter uma relação bastante mais próxima, porque financeiramente o hotel não estavam propriamente bem, e era necessário fazer algo. Ainda era aquela saída da crise. Exatamente, passámos ali a fase da crise que também não ajudou. Mas havia muito potencial, acho que todos nós tínhamos a noção que havia ali muito potencial. Depois o chefe Cordeiro acaba por sair e começa ali uma página nova do hotel e do restaurante. E diz-me uma coisa, que ainda não falámos nisso, culpa minha, tu foste apercebendo à medida que ias evoluindo na cozinha, foste apercebendo que havia, quer dizer, para servir os clientes é preciso haver cozinheiros e haver serviço de sala, não é? Serviço de sala, os vinhos, seja o que for, não é? Obviamente o bar do nosso amigo Martins, temos que depois já vamos falar para a frente aqui do Martins, mas tu já te ias apercebendo que em termos de serviço não bastava ter a boa comida, mas o serviço também tinha de ser bom. Já tinhas já começavas a ter essa ideia? Sim, eu acho que ganho essa ideia efetivamente mais, ou seja, começo a ter mais noção do todo quando vou para este projeto do Belém. Até lá concentrava muito na cozinha. Ali começa a ganhar uma perspectiva maior. E depois, quando efetivamente começámos ali um trabalho de zerar, não é? Porque houve a necessidade de zerar, porque havia coisas que não estavam efetivamente bem, e então a ideia foi zerar. Então há um exercício, há um exercício de quase desligar o quadro, não é? Vamos aquilo abaixo, a todos os níveis, né? Em termos de equipas, em termos de compras, em termos de ofertas, levámos aquilo tudo abaixo e decidimos construir em cima disso. E acho que foi um trabalho que levou algum tempo, mas e que exigiu muito a nível pessoal, muito a nível profissional. Eu lembro-me que chegou uma altura que só tínhamos 12 pessoas na equipa toda do hotel, de cozinha, não é? Era o dia inteiro, eu chegava ali às 9 da manhã, saía às 4 da manhã, mas ainda tínhamos aquele malvado, aquele brunch ao domingo, não é? Exatamente. Que de repente aquilo trabalhava bem, não é? Podíamos ir de 30 pessoas a 200 pessoas, e portanto aquilo era às vezes eu conto isto às pessoas, isso é impossível e tal. Nós chegámos um domingo e dámos, entre o bar, mensagem, não sei o que, dámos 300 e tal refeições, sem reservas, ou seja, arrancar o dia com meia dúzia de reservas. Era difícil, mas eu acho que é nessa altura, nesse processo todo de construção, onde eu começo a ter uma percepção real de que precisamos do serviço de sala,
de como ir agilizando e adaptar as condições que temos ao que podemos oferecer, e não pensar uma oferta e depois não conseguir executar, que isso é o pior que pode acontecer. E portanto isso foi onde eu fui ganhando essas noções todas de gestão, onde comecei a aprender muito, a gerir a compra, a gerir a expectativa de quem vem do outro lado, perceber que o feitoria não é a mesma coisa que o mensagem não é a mesma coisa que o bar, como é que gerimos estas diferenças todas, como é que gerimos a compra de louça. Não, é verdade, ou seja, fomos obrigados a fazer um exercício de ir aumentando tudo o que tínhamos à nossa volta e não começar a casa pelo telhado, ou seja, por muito que tenha custado, dá-nos uma noção de construção que é importante para o futuro, que é ir aumentando as equipas, e nós fomos fazendo isso, fomos aumentando as equipas, aumentando a louça que comprávamos, as condições que tínhamos, algum equipamento ou outro que íamos comprando. Eu acho que essa construção foi absolutamente fundamental para perceber a dinâmica da cozinha face ao cliente, não é? O cliente começou a ser o centro de tudo, e como é que nós construímos as nossas operações para poder ir ao encontro do cliente. Acho que foi um bocadinho isto que nós fizemos, e eu acho que o restaurante, que a certa altura éramos 5 pessoas no restaurante a fazer almoço e jantar, só fechávamos à segunda-feira e mesmo assim tínhamos que nos rodar. Eu quando saio não vou dizer em 2022, porque entretanto tivemos a pandemia pelo caminho, mas em 2019, que acho que é o momento alto do feitoria, nós tínhamos 12 pessoas na cozinha. Era o que tínhamos antes para fazer o hotel todo, já só tínhamos 12 pessoas na cozinha, tínhamos 10 pessoas na sala, já tínhamos um programa todo montado, e portanto eu quando olho para o feitoria que eu apanhei ao início, que abri, a feitoria que a meio teve que ser transformado, e para o que em 2019 nós tínhamos, é do dia para a noite, não é? E isso veio de uma construção efetiva, que demorou anos, que exigiu muito de entrega, de pensamento, mas eu acho que é o que eu digo, as coisas foram conquistadas, não foram dadas, e isso depois obviamente nos dá uma sensação de missão cumprida. E tu sentes que, por exemplo, fosse lá no hotel, nós éramos hiper focados também nas vendas, não é? Tentámos vender, porque chegámos a uma altura que é o que eu te dizia, já não vale a pena cortar mais, já lá não vai cortar. Sim. Isto agora, quer dizer, isso agora só fechando. E nós tínhamos, porque isto é importante, porque às vezes ainda hoje há este mito que a cozinha é uma coisa, a sala é outra, o bar é outra, mas a verdade é que este ecossistema que depois ali se gerava, e voltando aí à questão das louças, nós muitas vezes fazíamos o orçamento para o ano inteiro, era atribuído um determinado valor de orçamento de louças para o bar, não é? Eu lembro perfeitamente, nós às 2, 3 abrimos mais uma esplanada, porque nós estávamos sempre nesta coisa de aumentar as vendas, e às 2, 3 e os gelados, exatamente, a primeira comprámos uma arca de gelados para vender gelados, mas eram os piores gelados do mundo. Lembras que os gelados eram sempre ricos, não se podiam comer, no feitoria eram espetaculares, mas depois ali a arca aquilo não funcionava, mas tentávamos, a verdade é que nós fomos sempre tentando. Mas eu lembro perfeitamente quando abrimos a segunda esplanada, a esplanada que hoje era a esplanada do bar, que era assim uma coisa meio estranha, porque os preços eram baixos, eram não sei o quê, portanto era um produto diferente do hotel, do resto do hotel, mas eu lembro, por exemplo, havia um orçamento para a louça desse bar, e tu às 2, 3, habilmente, não é, gastaste essa louça para ti, esse orçamento, e depois compraste uns cestos de arames para o Martins colocar as batatas e os hambúrgueres e tal. E a verdade é que aquilo funcionava, porque deixámos de partir a louça, tu desenvolveste também muito isso, e eu trabalhei contigo esses 5 anos, desenvolveu-se muito sempre também um lado prático da coisa, não é? Portanto, respeitar os custos, respeitar isso tudo, porque as pessoas hoje em dia muitas vezes vêm a restaurantes como na altura o Feitoria e outros, e acham que aquilo é tudo enfim, é só o foco na comida, a qualidade, a excelência e tal, mas se para trás não houver gestão, não funciona. Eu lembro-me de ferramentas que se criaram, um logbook que nós criámos na altura para seguir exatamente as compras. E havia uma relação direta entre o que era as compras que se faziam e as vendas que se faziam, não é? E é muito engraçado, porque muitas vezes as pessoas continuam muito focadas na restauração, naquela parte da comida, e por isso é que nós vemos, eu às vezes há aí revistas, há aí coisas que saem artigos, eu às vezes digo assim a amigos meus, é melhor irmos lá antes que isto feche, porque passado um ano fecha, não é? E de facto a consistência, como tu agora tens no teu novo projeto, já vamos falar novo, que já não é novo, o Canalha, não é? É exatamente isso, não é? É a consistência a acontecer, sim, mas é a gestão também a acontecer, porque a gestão
é fundamental. É fundamental e é uma coisa que nós muitas vezes não pensamos enquanto cozinheiros, não é? E estamos focados noutras coisas, não é? Queremos fazer bem, queremos usar os melhores produtos, mas o que este processo me obrigou a fazer foi, primeiro, perceber que tenho que ter informação se quero gerir alguma coisa. Tentar gerir ao sabor do vento é difícil. Portanto, a primeira coisa que fizemos foi, ok, há vendas, mas eu não faço ideia do que é que estas vendas representam, eu não faço ideia em termos de liquidez o que é que estas vendas representam, e não tenho ideia do custo que tenho. E então a primeira coisa foi exatamente perceber, olha, vamos perceber quanto é que ganhamos por dia e quanto é que gastamos por dia. E depois vamos tentar estabelecer aqui umas metas para nunca passarmos deste nível de compra. E essa é que foi a grande dificuldade, não é? O grande desafio foi exatamente perceber qual é que era o nosso budget diário, se é que é possível haver um budget diário, Pois, porque nós não exato, controlamos a quantidade de clientes que temos, mas tentar ao máximo ir percebendo as flutuações e o que é que podemos fazer e como agir quando as coisas já não estão a correr ou estão a escapar ao nosso controle. Eu acho que foi esse trabalho que depois nos dá uma bagagem para depois gerir orçamentos e tentar perceber, ok, 90% eu preciso para ali, vou usar para ali, então como é que eu consigo ser pragmático e dar-nos este lado de tentar resolver as coisas e não criar sempre entraves, não é? Como é que eu resolvo? E quando nós temos uma perspectiva de arranjar uma solução e nunca, vou aqui, porque nós temos sempre a tendência de lançar um problema, mas se fizermos assim vai haver isto. A questão aqui o que nos obrigava era, ok, se eu fizer isto, vai acontecer isto, então tenho que ir ter o plano B, o plano C, o plano D. Eu acho que foi isto que me levou efetivamente a perceber a dinâmica. Quando eu gosto muito de falar em dinâmica, porque há de facto uma dinâmica que para conseguirmos ser eficientes, nós temos que perceber todas as questões que estão à volta e que nos podem efetivamente oferecer obstáculos, mas como contornar. Eu acho que isso é que é importante para depois ajustarmos muito bem a nossa oferta, ajustarmos tudo o que precisamos para ir de encontro à oferta que temos e ir buscar o cliente que nós achamos que quer esta oferta. E isso obviamente teve muito a ver com o nosso relacionamento. Não fui pago para dizer isto, mas é daí que vem, e foram anos. Não foi um ano de aprendizagem. Perguntar a pessoas que dizem, isso não foi um ano, foram anos de muitas discussões. Algumas muito, até bastante empoladas e bastante sérias, mas acho que sempre houve uma coisa que foi fundamental, que é nós podemos estar em desacordo, nós podemos até discutir, podemos ter até um desacordo primário, não é? Fundamental de visão, mas acho que sempre houve uma coisa que essa discussão sempre foi leal, ou seja, eu tenho uma frontalidade e digo o que penso. E eu digo sempre o que penso. E do outro lado há exatamente a mesma coisa, depois é uma questão de tentar ver quem é que cede, e acho que ambos os lados cederam onde tinham que ceder e não cederam onde não tinham que ceder, mas houve esse lado ideal, e acho que é por isso que hoje somos amigos, porque nunca ficou nada por dizer. Obrigado. Eu lembro no primeiro dia que nós nos conhecemos profissionalmente, ou seja, já tínhamos falado uma ou duas vezes, mas profissionalmente nós encontramos lá embaixo, era um gabinete que era uma zona de experimentação e tal, né? E eu lembro de ter lá chegado, aquilo para mim era tudo novo, e eu digo assim, então e as fichas técnicas e tal? Não, mas andamos aqui a fazer umas coisas e tal, e tu, uma das perguntas me fazes, então mas o que é que eu chamo quê? De diretor, doutor? Não é? Para mim até pode ser engenheiro. E assim ficou, não é? Assim ficou. Eu acho piada que eu ainda no outro dia falava com o Pedro Lourenço da FN Hotelaria, porque até me foi recomendado por também outro profissional, trabalhou connosco, o Filipe Carvalho, e o Pedro Lourenço dizia-me assim, sou engenheiro e tal, que é o que o Carvalho tinha dito. E portanto foi uma coisa que se prolongou, porque de facto houve ali um trabalho de fundo feito, não só em termos das vendas, de controle de custos, e que era muito difícil, porque era muito difícil explicar determinados conceitos, não porque vocês não os percebessem. E eu aprendi muito ali foi a traduzir aquilo sempre de uma forma mais fácil de ser entendida, não é mais simples, porque nós tínhamos ali ferramentas na altura, e que ainda hoje eu uso, e acho que tu também algumas ainda usas,
nós tínhamos ali ferramentas que às vezes os puristas que nos ouvem e tal, dizem, não, mas isso é um rácio direto de compras com as vendas, está errado e tal, porque as vendas é no dia a seguir às compras, e portanto, pronto, a gente sabe que há sempre esta coisada toda. Mas também a nossa experiência dizia que aquilo ao dia 16, aquilo já não fugia muito, nós já sabíamos que aquilo, ao dia 16 nós já sabíamos se aquilo ia correr bem ou mal. Mas é engraçado que a questão do controle de custos, nós encarávamos-la sempre como potencial de venda. Não era cortar, mas era como é que isto no final pode nos permitir comprar mais coisas, reforçar a equipa, até porque também o André Figuinha, quem estava na sala, a Teresa Grilo, também 2 elementos muito fortes que nós tivemos ali e muito extremos também profissionais, de facto o restaurante como todo melhorou. Eu tenho uma história muito engraçada, contigo e com o André Figuinha, que fomos jantar ao Ocean, do Anos Noina, no Algarve, né? Saímos aqui do hotel, eu tinha ainda um Mini, e saímos aqui, fomos para o Algarve jantar, e quando lá chegámos, tinha sei lá, 15 dias de casa, aqui de Altis Belém, chegámos lá e eu digo assim, olha, estes gajos, vocês estão sempre a falar no garfedor, ou não sei o quê, mas afinal eles têm um garfo prata. Eu, na minha ignorância, né, no boa cama, boa mesa, e vocês os dois assim meio envergonhados, né, não sabiam como é que haviam de dizer ao chefe que ele não percebia nada daquilo, e dizem-me assim, não, mas isto não é o de prata, isto é o de platina. Eu assim, platina? Este só há um garfo, este é o prémio dos prémios. E eu lembro, nós temos entrado lá dentro e disse, a gente vai conseguir uma coisa destas também para nós, e vocês, esse gajo é maluco, não é? E a verdade é que em 2016 tu ganhas esse prémio como chefe, e o restaurante ganha esse prémio como melhor restaurante de Portugal. E de facto aquilo foram anos em que nós discutimos muito, entre todos, apesar de tu dizeres sempre que o Martins era o meu afilhado e tal, não é? O Martins é o chefe do bar, ainda hoje chefe do bar, o José Martins, e tu repara, nós discutimos muito, mas chegámos sempre ali a um consenso. E eu acho que aquele momento, para mim, em termos de carreira, foi o momento mais alto. Tudo bem, porque todos os anos ganhávamos as estrelas. Revalidou. Não revalidou nada, a pessoa ganha outra vez a estrela, não é? E de facto, naquele ano, quando fomos à entrega dos prémios ali em Monsanto, eu tive muito mais orgulho em te ver a ti e receber aquele prémio do que se tivesse sido eu a receber aquele prémio. Foi a primeira vez que o meu profissional disse assim, trabalhei com alguém em que eu vejo muito mais o sucesso em ti do que para mim, não é? Foi a primeira vez que eu disse assim, não, isto é que verdadeiramente estar numa empresa, liderar uma empresa é isto, é sentir o sucesso do outro como sentir, não só por seres meu amigo, mas sentir e dizer assim, aquele sucesso que ele está ali a partilhar é o sucesso de nós todos, mas eu fiquei mesmo muito orgulhoso daquilo, foi dos momentos que mais me marcou em termos profissionais, eu ainda hoje guardo. Tenho em casa a placa com esse selo, tenho em casa guardada, é uma placa que tenho o guia que saiu da cena, que é com uma fotografia tua, que também de um dos teus pratos, e que é das coisas que mais me orgulho tenho daquilo, não porque não sou eu o cozinheiro, nem sou eu o chefe de sala, nem de sommelier, nem seja o que for. Eu acho que para todos nós aquilo foi muito impactante, não é? Porque efetivamente há uma sensação de construção. E nós sentimos essa construção. Eu lembro-me que em 2014 tenho o meu primeiro subchefe, até lá não tinha. Não, é verdade. E é o Filipe Carvalho. E depois, ou seja, tudo, não é? O restaurante começou a ganhar uma vida própria, começou a ganhar um conceito próprio. Começámos a estar sempre cheios. Começámos a estar sempre cheios, começámos a ter muito mais atenção ao serviço de sala, fomos buscar uma prensa de prata que já estava no Altis, perdida há não sei quanto tempo, que era uma peça lindíssima, começámos a usá-la, ou seja, há ali uma construção de uma narrativa, houve uma construção de um projeto e verdadeiramente sustentável até financeiramente, ou seja, o restaurante chegou ao ponto de ser o restaurante que libertava dinheiro. E tudo isto obedeceu a um trabalho que não pode ser feito num dia, ou seja, não nos foi efetivamente dado, não é? Nós construímos, ou seja, nós ganhámos efetivamente todo aquele espectro que o restaurante tinha. E a restauração passou a ser 360 graus, ou seja, não estava só fechado na restauração. Eu lembro que os tratamentos VIPs já passavam a ter outras coisas. Em 2019, quando eu acho que estávamos no auge, a tentar chegar a uma segunda estrela, e eu acho que o restaurante era apontado como um possível candidato à segunda estrela,
e era um restaurante que toda a gente gostava muito na cidade, ou seja, fizemos essa evolução toda. Quer dizer, eu naquele momento olhava muitas vezes para 2013, 2014, 2015 e pensava, é o dia e a noite, é o dia e a noite, em todos os sentidos, não é? Aquilo realmente era um sentido de uma sensação de cumprimento de dever, não é? De dever cumprido, de efeito, nós construímos isto. E eu acho que isso marcou muito a minha, essa fase marca muito o meu crescimento, e depois a pandemia, que foi um momento... Um morro no estômago. Foi um morro no estômago, grande, não é? Nessa altura já estava quase como um chefe executivo do grupo, já tínhamos a Time Out, já tínhamos o Avenida com um novo conceito que na altura não existia, que era o Gastrobar, que ao início parecia meio estranho, mas foi um projeto também que correu muitíssimo bem, numa revitalização do Altis Avenida. Já havia ali uma ideia de entrar aos poucos também no grande. Havia um projeto no Porto, havia um projeto que hoje já existe, havia um projeto na Madeira, também já em pensamento, mais uma coisa ali para a Avenida da Liberdade, ou seja, já havia muita coisa a ser pensada e de repente há um vazio, não é? E com esse vazio vem um bocadinho uma deterioração das relações. E se calhar eu percebo que há coisas que são feitas e que têm que ser feitas, mas onde eu percebi que estava demasiado dependente, e essa foi a sensação mais estranha de repente fizemos uma construção espetacular e depois de repente sentes-te muito dependente, ou seja, não consegues tomar uma decisão, não consegues ter um pensamento, não consegues... E isso, entretanto, também evolui, não é? E eu acho que há aqui vamos agora inserir aqui um ponto que eu acho que é fundamental na tua carreira, na tua vida, que se chama Vânia, não é? Sim. Tua mulher, não é? E eu, na última entrevista com o Sandro Fabris, foi o primeiro episódio deste Late Checkout, que é como se chama esta rúbrica. Nós até agora ainda não falámos nela, mas temos que falar nela, né? Porque de facto eu sei o peso o apoio que ela te dá, o que te permitiu também evoluir, pensar, desafiar-te, acompanhar-te neste processo todo, que agora é esta segunda etapa que nós vamos começar a falar. Entretanto passou 1 hora, só para te dizer, mas temos tempo, não faz mal. Mas eu gostava que, se achares bem, falámos um bocado nisso, não é? Claro. Qual foi o impacto que ela, não é que ela teve, que ela tem, não é? Porque ainda hoje nós somos patrocinadores do projeto Matéria, e falo imenso com ela, porque ela trata toda aquela parte logística, mas de facto tu tens uma família numerosa, não é? Podemos dizer assim, és um homem de família, aliás com esta base toda do início desta conversa. Mas fala-nos também um pouco dela, porque eu acho que ela tem um impacto na tua vida, tem uma presença na tua vida que é importante aqui também ser referenciada. Se tu... Sim, eu conhecia no tal concurso Chefe Cozinheiro do Ano, esse momento foi importantíssimo. Ela acompanhou-me nesses processos todos. Casámos em 2009, portanto na abertura... faz sentido. Na abertura do novo projeto. E de 2009 tivemos os nossos 4 filhos, daí para a frente, e portanto sempre foi, eu acho que também sempre foi muito intenso, ou seja, porque eu lembro-me que logo ali, no início já tínhamos 2 filhos, ali em 2011 já tínhamos 2 filhos, e eu passava literalmente o dia no hotel, e portanto ela... Só alguém com muita capacidade é que consegue levar uma situação destas e sempre com uma atitude de... E ela também com uma carreira. Portanto, ela também, ela nunca deixou de trabalhar. Portanto, claro. É preciso ter uma bagagem muito grande, não é? Para conseguir lidar com isto tudo. Mas nós sabíamos que estávamos a construir uma coisa nossa para o futuro. Em 2015 criámos a ideia do Projeto Matéria, em 2016 começámos a formalizar. Eu que na altura dizia que o projeto Matéria, esquece isso, agarra-te, mas é o fogão, esquece lá. E eu acho que ela sempre esteve ali um bocadinho, se calhar na sombra, mas ela sempre foi a grande impulsionadora do que este projeto era em termos
de existência, não é? E às vezes fica um bocadinho esse crédito por dar, mas hoje em dia é notório, não é? Portanto, é ela que gera, ela é a CEO de tudo o que é o nosso projeto de matéria, e o nosso projeto de matéria hoje em dia é a mãe de tudo em que estamos envolvidos, e já são algumas coisas. E tem uma complexidade muito Tem uma maior. complexidade enorme, e ela que gera todo esse projeto. Eu tenho um lado operacional, acima de tudo operacional, mas este projeto é uma concepção de ambos, e envolve muito trabalho de logística, de contactos, de comunicação, etc. E, portanto, ela leva esse lado todo de um trabalho fundamental, que depois entrou numa fase que tem eventos, que é o Residência, e a importância, porque ela é gestora de eventos, portanto a importância do conhecimento que ela tem de ir atrás de sponsors, de toda uma parte de concepção, de organização, de tudo o que é voos, ou seja, nós somos só dois, as pessoas às vezes não entendem só isso, e ela tem esta parte toda de organização do lado dela, e no meio disto tudo é o que eu costumo dizer, nós temos estas coisas todas, não é, que hoje em dia que saem do projeto de matéria, e temos uma empresa que gera este projeto de matéria, e ela que gera essa empresa. Depois temos Residência, temos hoje em dia o Canalha, vamos ter um projeto novo que é o Mogo, temos o projeto de matéria em si, que tem um lado todo de investigação, temos, já disse, o Residência, portanto temos estes blocos todos, o Canalha da Comporta, tudo isto está agregado a este projeto que no fundo representa a nossa empresa e aquilo que é o nosso trabalho e os campos todos onde estamos envolvidos. E ela é a pessoa fundamental desta organização, e sem ela acho que nada teria acontecido como aconteceu até hoje. Boa. Então isso agora é o pontapé de saída para a matéria, não é? Para esse projeto de matéria. Vamos estar aqui mais uma hora. À vontade. Não faz mal. Fácil. O Tomás hoje já reservou a manhã inteira, portanto ele tem tempo para aqui nos ajudar. O matéria surge de uma necessidade que tu tens de preservar e dar a conhecer muitos dos produtos, não é? Tu sempre foste um profissional, um homem ligado ao produto em si, portanto não é este chavão que nós agora, qualquer coisa é o produto, não é? Antes era a experiência, não sei o quê, nos outros é a mesma coisa, é a hospitalidade e tudo, enfim. Mas tu de facto sempre foste uma pessoa muito ligada ao produto, muito ligada a tudo isso, mas tu conseguiste ali fazer uma coisa que foi não só o produto, mas o produtor, não é? Porque às vezes é o produto, mas esquecemos que alguém faz o produto, não é? Senão o produto não se realiza. Eu lembro na altura, quando tu me falaste neste projeto, eu disse, pá, eu acho que isso não vai dar nada, pá, agarra-te, mas é ao fogão e tal, não sei o que, esquece lá isso e tal. E ainda bem que tu não esqueceste, não é? Ainda bem que tu, com a tua perseverança, foste atrás desse projeto. Mas conta-nos um pouco, eu gostava que falasse um pouco sobre o projeto em si, qual foi a gênese, qual foi a ideia inicial disto tudo. Tens as residências, a residência é muito engraçada, tu trazes muitos jornalistas, as pessoas muitas vezes não têm essa noção, tu trazes muitos jornalistas estrangeiros, altamente especializados, pessoas que têm um público-alvo muito certo e conhecedor, e que potencia o conhecimento do país. E explica-nos lá um pouco o que é o projeto de matéria. Primeiro, há um site, não é? Há um site, sim. O site vem depois do projeto de matéria. Há ali uma ideia para, quando eu estava na feitoria, de tentar ir para um caminho de identidade, não é? É das coisas mais difíceis de conseguir em cozinha, criarmos a nossa própria identidade. E a busca era essa. Então começámos a estudar muito receituário português, começámos a tentar fazer as nossas criações muito enraizadas nesse receituário, e a certa altura percebemos que, mas para isto ser verdadeiro tem que ser feito como produto feito em Portugal. Não vou falar em produto autóctone, nem endémico, não vou por esse caminho. Produto feito em Portugal. E, claro, onde é que ele está? E então comecei a ligar a chefes pelo país todo, Bragança, aqui, acolá, o que há aí que eu posso usar, coisas específicas e tal, que as pessoas não conhecem. E começámos à procura destes pequenos produtores, com práticas éticas de produção, amigas do ambiente, produto limpo, etc., pelo país todo. E percebemos que havia esta dificuldade em identificar, ou se havia ou se conheciam, em ter um produto consistente, em termos de presença e em termos de execução, nos menus. Todos os chefes conhecem produtos e produtores,
essencialmente produtos, não é? É a gênese do nosso trabalho. Mas nós queríamos conhecer aquelas pequenas coisas. Então começámos a ligar. A certa altura percebemos, pá, isto não vai lá, temos que ser nós a ir e a visitar, e até para perceber se aquilo que eles dizem é verdade. Então, nessas visitas, e à medida que vamos conhecendo as pessoas, começamos a perceber que há efetivamente uma visão humanista sobre a produção, e é isso que nós emprestamos à matéria. A matéria começa por ser o menu e o conceito para o feitoria, para o que nós fazíamos, tanto que o menu se chamava matéria. Começamos a fazer uns jantares, são os jantares matéria, onde começamos a trazer chefes internacionais para, de alguma forma, emprestarem uma visão diferente daquela que nós temos, que é cultural. A nossa é cultural, sobre um determinado alimento. Eles emprestavam uma visão diferente e nós aprendíamos muito com isso, não é? Outras possibilidades, ou seja, alargava-nos o campo de visão. E assim começa a crescer. A certa altura começo a usar muito as redes sociais para mostrar isto, não é? E a certa altura, com uma percepção geral do trabalho que eu estava a fazer, começo a receber muitas chamadas. Pá, e onde é que arranjas isto? Onde é que arranjas isto? Pá, eu cansei-me um bocado daquilo e disse assim, pá, vamos transformar isto numa ferramenta que toda a gente possa usar. Pá, e até desta forma, não só usam, como nos podem ajudar a identificar outros produtores que E a nós não manter a conhecemos. roda. E criamos aqui uma ideia de comunidade, não é? De uma rede onde toda a gente se ajuda. E foi assim que surge a ideia de transformar o matéria num conceito por si só e de ter uma vida própria. Fazemos o site, tivemos a ajuda do Turismo de Portugal e de alguns patrocinadores, como a ICEL, etc. Para arrancar com este site. E bem, depois arrancámos com o site. O problema que aqui aconteceu foi novamente a pandemia. Quando nós achámos, pá, não há canal Horeca, deixa de haver matéria, mas percebemos rapidamente que o matéria funcionou como um plano B para o canal Horeca, ou seja, as pessoas em casa também estavam interessadas na matéria e nós, ao divulgarmos os contactos diretos, havia ali uma possibilidade de negócio. Para os produtores, não Claro, o projeto de matéria não tem qualquer fim lucrativo, não é essa a nossa visão. E então começa a haver ali um espectro muito maior. Os produtores começam a criar sinergias entre si, porque identificam-se como fazendo parte do projeto de matéria. E então começam a criar sinergias para transporte, para trabalharem em conjunto, e portanto o matéria ganha efetivamente uma dimensão de projeto por si só. Obviamente que depois a nossa ideia foi fazer um evento que de alguma forma pudesse representar a experiência que nós tivemos ao correr o país, porque depois conhecemos restaurantes, porque depois conhecemos coisas particulares em aldeias, em vilas, o que visitar, onde dormir, etc. E portanto o matéria é no fundo uma ferramenta e é um mostruário do país, do que ele tem de melhor. Do país real. Do país real e com uma visão humanista sobre a produção. É assim que nasce a Residência, que efetivamente é um projeto que assenta totalmente na matéria e que tem um propósito de mostrar o país e ter este vínculo com o turismo e com a hospitalidade, e por isso é que é um projeto que tem tido tanto sucesso, porque nós levamos as pessoas a viajar pelo país e a conhecer coisas que não conheciam. E nesta segunda fase do Residência trazemos muitos chefes internacionais para usarem os nossos produtos e mostrar que nós temos realmente muita qualidade, e trazemos também jornalistas que possam mostrar ao mundo o que Portugal é. Fazer. Porque nós vivemos disto, não é? Nós que somos pessoas da hotelaria e da restauração, vivemos aqui às vezes numa incongruência que é precisamos do turismo para viver, mas às vezes também estamos sempre a dar pancada no turismo. Quer dizer, temos que encontrar aqui o que é que queremos, não é? Nós não podemos estar a maltratar o turismo e depois querer viver do turismo. E hoje em dia acontece muito isto, que é o Lisboa dos turistas, o Lisboa dos turistas, mas depois sem os turistas nós não vamos conseguir viver. O que eu acho que acontece, obviamente que há o bom e o mau nisto tudo, como tudo. Temos é que encontrar o equilíbrio e como passar uma mensagem correta. Eu acho que através do Residência nós passamos uma visão muito própria, com uma curadoria muito própria do que nós pensamos que é, no caso da Residência, que é o turismo para nós, na nossa visão. Até porque no caso da Residência muitas vezes Lisboa é um pit stop, não é? É que ele para aqui e segue para depois para verdadeiramente para outras regiões. Sim. Não é? E há todo um interior que está por explorar, ou seja, nós queremos muito falar sobre isto, sobre território, mostrar novas possibilidades, mostrar que há coisas lindíssimas no nosso país, e queremos funcionar dessa forma. E nós precisamos efetivamente do turismo para viver.
E depois dá-se a pandemia e tal, e entretanto aparece um projeto que se chama o Canalha, não é? Portanto, o Canalha é um sonho realizado, é a realização de um sonho, não é? Porque no Não, fundo, é a realização de um sonho sem saber, que é, na altura quando eu saio do Grupo Altis, junto-me com os sócios, a ideia era fazer um projeto chamado Monda. Era um projeto um bocadinho mais de fine dining, uma coisa diferente, mas de fine dining. Era um projeto que pressupunha termos produção própria, animais, horta, queijaria, etc. Assim, uma coisa muito metida nessa ideia. Era um projeto que eu já sabia que ia demorar algum tempo a acontecer, porque tínhamos que encontrar espaço, porque tínhamos que depois o construir, ou seja, ia demorar. E aparece, no entretanto, esta hipótese de fazer um restaurante num bairro, numa rua que era considerada só passagem, portanto numa rua que é uma rua de amor-ódio em Lisboa, porque é uma rua lindíssima, mas que efetivamente não tem uma grande vida, é uma rua que é utilizada como passagem. E aparece ali um espaço, aparece a hipótese de fazer uma coisa, e eu imediatamente, acho que foi dos projetos mais fáceis de fazer até hoje, porque eu sabia exatamente o que é que queria fazer, o sítio propunha-se muito para isso, todo o processo de criação, de trabalho com os arquitetos, com os designers, tudo foi muito rápido, muito fácil de fazer, e eu sabia exatamente o que queria para aquele espaço. Era algo que eu acho que não havia muito, ou se calhar nem havia na cidade de Lisboa, que era tentar congregar um bocadinho um lado de comida de conforto de casa com um outro lado de produto. Eu sabia que era muito metido no produto, e então tentámos misturar estas coisas e criar um espaço que não tem um conceito por excelência, não tem o segredo é esse, não é? Sim, não tem um conceito. Aquela coisa, pensa-se muito no conceito. Pronto, qual é o conceito? Eu digo muitas vezes a Rica, o conceito é não ter conceito, nós não quisemos ter ali um conceito, eu não quis nada de especial, as fardas fossem mais simples, gostava muito de que aquilo fosse o restaurante onde eu gostaria de ir, e foi um bocado esta a ideia. Ele parece de facto um restaurante, porque essa é a vivência que está dentro de mim, o tipo de restaurantes que íamos, não é? Os restaurantes que haviam em Lisboa, aqueles restaurantes de sempre, onde podíamos comer uma comida feita, uma comida de tacho, mas também podíamos ter uma parte de grelho. Eu lembro-me sempre do Europa, o antigo, em Campo de Ourique, onde eu ia muitas vezes, mas o antigo, que agora foi transformado, que era mesmo em frente ao Cinema Europa, que também já não existe Cinema Europa, e havia um restaurantezinho que era de um galego, que era o Europa, e aquilo tinha uma parte, que era um corredor, onde eles tinham os produtos todos na montra, e tinha ali uma grelha logo junto à montra, então eles estavam ali a grelhar umas coisas, e depois passávamos à parte do restaurante, da sala por si só, e podíamos ter tudo, desde umas favas, umas ervilhas, mas também podíamos comer da grelha. Era um bocado o restaurante que eu queria fazer, porque é o restaurante que eu acho que nós, da nossa geração, foi com isto que nós crescemos. Não foi um saudosismo, não foi um revivalismo, que não pretende ser uma coisa. Nós sabemos muito bem, eu sei muito bem que estamos em 2026, quando abrimos estávamos em 2023, e era um restaurante desses, como é que ele é em 2023 e não em 1980 ou 1990. Como é que ele é em 2023? E, portanto, obviamente que temos coisas que são de ver-se imaginário, mas também tem coisas que são atuais. Portanto, não foi pensar, vamos aqui fazer o revivalismo desse espaço. Não foi isso. E a escolha mesmo dos materiais foi de algo que tivesse alguma temporalidade, ou seja, que o restaurante não ficasse gasto ao fim de um ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Foi de um espaço que soubesse envelhecer. Que soubesse ir com a idade como nós, não é? Vai mudando, vai ganhando alguma patina, mas a ideia era essa, era um restaurante que fosse um bocadinho temporal para que ele pudesse perdurar. E tu aí, pensaste, é engraçado que eu quando estou lá sentado, eu trabalhei muitos anos contigo, felizmente, e às vezes estou lá a pensar, a primeira vez, eu acho que fui o primeiro cliente lá a jantar, na inauguração, como eu cheguei mais cedo, eu estou sempre cheio de pressa, vamos já comer e tal, e muito me honrou poder estar lá na noite de inauguração, ver aquele momento para ti, que foi um momento bonito e de realização. Mas é curioso que eu estava lá sentado, e eu estou lá muitas vezes, vou lá, não vou tantas vezes, porque
está sempre cheio, e portanto não se consegue. Eu depois tenho vergonha de ligar para ti para te pedir uma mesa, e portanto não, muitas vezes chego lá e venho-me embora e tal. Mas é engraçado que eu que te conheço, eu sento-me à mesa e desde a azeitona, desde o pão, desde isto, aquilo, aquilo outro, até à música, porque é isso, não é? Até à música, aquilo está tudo pensado, não é? Aquilo, apesar de uma certa ligeireza que tu fazes aqui na descrição daquilo, aquilo de facto está muito pensado à tua imagem, não é? O tipo de música que és escolhido, não é? Porque tu és também um amante da música, não é? Porque muitas pessoas não sabem, mas és também um amante da música e és um amante de uma situação ali, nós quase que estamos ali a acontecer um teatro que está ali a acontecer, sem nada destas coisas do fine dining, que não é nada disso que tu ali tens, mas de facto há um foco muito grande no produto, a simpatia de quem está a servir à mesa, e eu muitas vezes chego ali e digo assim, o pão é bom, não é? As azeitonas são boas, não é? Às vezes nós temos estas conversas os dois e dizem, poça, o pão é mesmo bom e tal, não sei o quê, não é? E eu até te disse, dá-me lá aí o nome do fornecedor do pão, e tu sempre simpaticamente lá me cedes o nome dos fornecedores. Mas às vezes é nas coisas mais simples, que é o que eu muitas vezes digo aqui às minhas equipas, não se foquem no complexo, se as azeitonas, estamos a servir as azeitonas, tem que ser as melhores azeitonas, porque é que há de ser aquela azeitona preta oxidada, não sei o quê, não há de ser... O que eu queria era isso, era que o foco ser no que dá prazer às pessoas, e a simplicidade é de facto difícil de conseguir, mas a ideia era... depurarmos ao máximo de tudo o que pudesse ser complicado. E tu até nos menus, pratos do dia, que são preços muito acessíveis, não é? A verdade é essa, para a cidade para o que hoje temos aqui, para o que tu tens ali, de qualidade, de tudo, são os pratos do dia muito acessíveis, e é muito curioso isso, não é? Porque tu vens de um fine dining, vens daquela coisada toda, e a tua capacidade de te adaptares... Nós temos duas coisas ali bem distintas, que é, de facto eu tentei sempre que aquilo fosse o mais depurado possível, obviamente que eu tenho o guião, mas houve ali também muitos profissionais a trabalhar, não fui só eu que escolhi a música, ou seja, os arquitetos puseram muito do seu input, tivemos uma gestora de projeto que também pôs muito do seu input, tivemos estas pessoas que escolheram a parte toda da música, obviamente que eu fui dizendo mais para a esquerda, mais para a direita, até aquilo fazer tudo sentido, porque efetivamente o espaço tem que fazer sentido, se temos coisas dispares, depois as pessoas sentem, e a ideia era termos aquilo o mais simples possível, para onde toda a gente se sentisse bem para qualquer tipo de ocasião. E há uma diferença, eu sinto uma diferença muito grande de ambiente ao almoço e ao jantar, eu gosto muito mais de estar ao almoço, porque sinto aquilo que eu sempre procurei para o restaurante, o barulho, o contacto direto com as pessoas, efetivamente aparecerem ali pessoas que vão lá comer todos os dias, há pessoas que vão lá todos os dias, e essa relação que depois se ganha ao fim de X tempo, é um restaurante que demora tempo para se concretizar, embora aquilo tenha sido tudo muito rápido, mas demora tempo, e as pessoas adotaram muito bem o restaurante e efetivamente ele está sempre cheio e há sempre muita procura. E nós tentamos ter o máximo de pessoas possível, mesmo que as pessoas não gostem de terem os turnos em que têm que rodar, mas é a única forma, o restaurante é muito pequenino, de termos o máximo de pessoas possíveis e podermos recebê-las, mas é um restaurante que tem um bocadinho isso tudo, e quando fizemos mesmo quando fiz os pratos do dia, a minha ideia era, não vou tentar ser tecnicamente perfeito nestes pratos do dia, porque as pessoas sempre se habituaram a comer isto imperfeitamente, e portanto não vou mexer nisso. Vou ter alguém que tenha uma mão muito boa para a comida de tacho, e então essa comida não houve ali um prurido técnico e não sei o que, não, das ervilhas serem super verdes, não, e estarem descascadas, não entrar nesse risco. Ou seja, nós quisemos fazer comida realmente de casa, que tem essa imperfeição, mas que nós crescemos com ela, e portanto é uma imperfeição que aceitamos muitíssimo bem, e até agradecemos que ela existe. E portanto a escolha dos produtos é boa, e depois há ali uma parte de confecção que é muito de casa, e foi isso que foi procurado, e temos preços, eu vejo as pessoas às vezes a dizer que é caríssimo, quer dizer, é caríssimo porque as pessoas às vezes querem experimentar tudo e mais porque se eu pensar naqueles restaurantes onde nós íamos, as pessoas comiam ali um enchirinho, um pão de início, um queijinho, e a seguir vinha um prato, e as pessoas querem partilhar uma entrada e depois partilhar outra, e depois querem que aquilo seja a 10 euros, mas nós temos pratos de 12 a 18 euros nos pratos do dia, quer dizer, é nada, e são doses grandes. E mesmo quando falamos em determinados produtos que tu tens, peixe a peso, etc. É outra conversa. Mas é outra coisa, mas
que garopa a séria, fresca, não há doses de garopa, como a gente andamos para esta cidade, pratos do dia a ser vendidos a 12 euros com garopa. Não é garopa. Não existe, isso não existe, quer dizer, por isso é que às vezes nós temos esta coisa, mas a garopa, o restaurante está a vender a 60 euros o quilo ou 70, pois então, mas quanto é que as pessoas pensam que a garopa custa? E é o quê? É a garopa bem aposta, nós vamos lá, não é? Sim, e até nisso, nos produtos mais premium, por assim dizer, há essa ideia de fazê-lo sem estar ali com os custos, são coisas todas que advêm da aprendizagem, não é? Estar a tirar e depois aquilo multiplica logo para 3, não é? Portanto, é inteiro, a pessoa paga, tem uma margem em cima que não pode ser. Mas a ideia do negócio é ganhar dinheiro, senão ninguém abriria negócios, não é? E portanto a pessoa pode, é um restaurante onde se pode comer efetivamente por 20, 30 euros, ou pode-se comer por 300. Depende da escolha. Depende da escolha. Temos para tudo. Mas para todos os gostos. E é uma coisa engraçada no Canalha, quando nas vezes que eu visito, volto a frisar poucas, porque o restaurante está sempre cheio, mas há muita geração. Nós temos pessoas na mesma mesa, e eu reparo muito nisso, pessoas com a idade de 60, 70, 80 anos, né, 70 anos, não é? Até aos miúdos. E quer dizer, há espaço para todos. Sim, não é? há uma concentração, eu diria, dos 35 para cima. Sim. Até aos 60. Esse acho que é o foco, é o cliente tipo do Canalha, mas depois atravessa todas as gerações, porque trazem os filhos ou trazem os pais, e portanto aquilo acaba por ter ali todas as gerações, e é uma proposta, a proposta que nós temos consegue atravessar essas gerações todas, porque tem tem a carta por si, que é um bocadinho mais criativa, mas sem ser em demasia. Tem os pratos do dia, que são pratos de casa, portanto toda a gente pode comer, e depois tem o produto, que pode ser frito, grelhado, cozido, que também toda a gente pode comer. Portanto, acaba por ser um restaurante para todas as ocasiões, acaba por ser um restaurante para todo o tipo de pessoas, acaba por ter um lado de ADN verdadeiramente português, a pescar ali um olho a um lado ibérico, mas nós não podemos esquecer que nós somos ibéricos, não é? Muitas vezes eu ouço dizer, é ibérico, sim, nós somos ibéricos, quer dizer, não vamos fugir dessa realidade. Muitas vezes demitimos desse lado e empurramos este lado ibérico todo para a Espanha, não é? E eles, espertos, aproveitam-no e levam, mas quando se fala em ibérico, nós também somos ibéricos, e portanto devíamos ter mais orgulho nesse lado, e se olharmos bem para as duas gastronomias, há muita coisa que se cruza, tanto que nós quando lá vamos, há coisas que não achamos nada estranhas e adotamos muito facilmente, é porque elas também nos dizem qualquer coisa. E portanto eu acho que eu procuro muito esse lado, e um lado de uma simplicidade aparente. Agora, o que é que eu acho que nós trazemos diferente? É exatamente esse lado técnico, que não está in your face, mas que está lá presente e acaba por fazer a diferença. E nós estamos nesta fase final já aqui deste nosso podcast. Tu não tens noção, mas passaram 1h40, mais ou menos. E nada melhor para terminarmos esta nossa conversa, que eu espero que no futuro possamos vir a ter outro, se calhar num tema ou outro mais específico. Eu nesta parte da gestão de cozinha, como tu sabes, sou obcecado por isto, e acho que é uma coisa que tem que estar muito presente. Eu acho que estão a abrir muitos projetos que de facto falta muito isto, falta muito esta noção de estratégia em termos financeiros, e por isso é que depois as coisas até são bons restaurantes, mas depois vão para ali abaixo. E não podíamos terminar esta entrevista sem falar neste teu novo projeto que aí vem, e falar um pouco no futuro, que agora está num espaço quase de um ano, não é? Estamos mais ou menos a falar nisso, mas gostava que partilhasse um bocado este teu projeto novo que está aí a vir. Portanto, nós dentro do nosso universo de matéria, que já falámos, temos o Residência, temos o Matéria por si só, que continua a ser um espaço de investigação e que nós vamos reforçar muito este ano. Vamos voltar à carga com muito mais viagens e muito mais mapeamento, e queremos fazer algumas coisas específicas com Matéria. Temos o Residência, que vai continuar a existir, e portanto este ano vai voltar a acontecer o Residência. Temos o Canalha Comporta, que é o nosso pop-up de verão com o Canalha, e agora temos um projeto novo, que é o Mogo, que é um projeto, sim, altamente conceptual, mas faz-me sentido porque é num sítio onde nós temos condições para o fazer. E lá está, mais uma vez, eu acho que este percurso todo, e muito desse percurso fizemos, ou uma grande fatia fizemos juntos,
eu tanto aprendi que posso fazer um canalha e onde sei que quero ter pouca gente a trabalhar ao mesmo tempo. Nós temos cerca de já de 30 funcionários no canalha, mas temos por serviço Sempre non-stop, não é? Exatamente, non-stop, são 7 dias por semana e o dia todo. Mas nós temos cerca de 4 pessoas de sala por serviço, 4 pessoas, 5 pessoas de cozinha, uma pessoa de copa, portanto temos pouca gente por serviço. E então foi um projeto que foi pensado também para isso, ou seja, a dimensão da cozinha era curta, então tivemos que criar de uma forma em que as pessoas não tivessem que sair muito do sítio onde estão. E até nisso as coisas são pensadas e advém um bocado aí. A carta feita como está feita também foi pensada através daí. Ou seja, eu acho que hoje em dia, eu quando penso os projetos, penso em função das condições que tenho para os fazer. E então nunca há esforço. E isso é fundamental. Aqui estamos a falar de um sítio onde há muitas condições para fazer. Então eu acho que os hotéis continuam a representar uma estrutura que pode oferecer, efetivamente, fazer um projeto destes. Estabilidade. Portanto, porque já sabemos que há clientes a estarem, potenciais clientes que vão dormir, que vão estar, já sabemos que os hotéis trabalham muito esta parte quase de curadoria diária para os clientes e, portanto, podem encaminhá-los para aqui e para ali, e isso é um aliado forte, tem uma capacidade de investimento forte e, portanto, o Mogo é um projeto independente. É um projeto meu, independente, que tem uma parceria com um hotel, que é o Na Praia. Portanto, é um espaço independente de um espaço maior, onde nós efetivamente vamos ter um trabalho em parceria grande, não é? Mas a marca é minha, a comunicação é minha, todo o conceito e idealização do conceito é minha, a equipa que vai é uma equipa minha, e portanto há um lado muito identitário e absolutamente conceptual. É um retorno ao fine dining, um regresso ao fine dining. Houve muita gente a dizer neste caminho que eu me tinha cansado, que eu me tinha não sei o quê, que eu era um revoltado, e que tinha feito um projeto que era a antítese mas eu, voltando ao início da nossa conversa, eu digo, eu olho para o espectro todo da restauração e percebo bem o que é uma coisa, o que é outra, e gosto muito. E sei, aprendi, felizmente tenho essa ambivalência de ter feito pequenos almoços, ter feito bar, ter feito banquetes, ter feito caterings, eu fiz tudo na minha vida e portanto eu gosto muito de tudo o que a restauração representa, todos os espectros, e gostava de ter um bocadinho de tudo. Claro. E este é o regresso a um dos espectros, portanto sem pôr os outros em causa. Portanto vamos continuar com o canalha, que é algo que me dá um prazer tremendo de fazer. Faço muitos eventos, faço muito catering, faço private cooking, faço muitas coisas e portanto é um regresso a um género que eu gosto muito, que é o fine dining. Acho que me cansei do sítio onde estava e não me cansei do fine dining. Cansei-me era do sítio onde estava a fazer o fine dining e precisava de algo que me representasse no seu todo, porque havia ali às vezes o casulo é pequeno demais para o que nós estamos a tentar fazer e não nos representa, e acho que era um bocado esse o caso. Acho que aqui vou ter um casulo grande o suficiente e que me representa, ou seja, a linguagem vai ser toda transversal. Acho que tenho o parceiro certo para o fazer, não só em termos de visão, mas e até a nível financeiro, mas em termos de toda a linguagem. Acho que estamos muito alinhados. E, portanto, com a paciência. Com a paciência e paciência com os valores também, com os valores certos, ou seja, eu sei que é um projeto polémico, mas que eu acho que com o tempo vai ser desmistificada essa polémica. Todos os projetos são. E acho que é uma visão que ainda não foi partilhada, ainda não foi vista, que é uma visão que eu acho que é a visão que se deve ter em relação ao futuro e ao impacto que o homem consegue ter na natureza. É só olharmos à volta, mas ali há um impacto que foi pensado. E eu sei que isto ainda é muito polémico, vai ser polémico, mas nós estamos muito alinhados nessa visão e acho que com o tempo as pessoas vão perceber que aquele é o caminho que se deve tomar. Portanto, o projeto é um projeto muito conceptual, é um projeto muito focado numa visão própria, que é de alguém que chega a um espaço que não é originário daquele espaço. Eu vou para o Alentejo, eu não sou dali, sou de Lisboa, sou dali, e a única coisa que vou levar comigo é a minha mochila, é a minha bagagem. E portanto eu vou montar ali arraiais e vou começar por fazer um trabalho que tem a ver com a bagagem destes anos todos que levo. A questão é que vou-me entregar ao sítio onde estou. E portanto todo o trabalho que vamos fazer ali tem a ver com um gesto simples, que é ler o lugar.
É olhar para o que está à nossa volta, perceber, estudá-lo a fundo e depois representá-lo através daquilo que eu gosto mais de fazer, que é cozinhar. E, portanto, é um projeto que vai só usar produtos locais daquela específica região, daquele entorno, e definimos 8 paisagens diferentes para representar este menu, e cada prato vai representar uma dessas paisagens. Estou curioso disso, estou curioso de ver. Olha, vamos terminar o nosso podcast. Ficávamos aqui horas. Ficávamos aqui horas. Este é daqueles episódios, não sei se o Tomás não vai ter que dividir isto em 2 episódios, mas foi um prazer muito grande poder estar aqui contigo. Antes tínhamos dado aqui uma volta pelo hotel, aqui pelas ruínas, e tínhamos falado um pouco disto e preparado um bocado o podcast, mas depois eu desisti de prepararmos, porque é mais fácil chegar aqui e fazer umas perguntas, porque sei bem o nível a que tu estás, e não é só o nível de cozinha, disso tudo, é o nível intelectual que tu tens, e para mim foi um grande prazer para ver-te aqui, ter-te aqui. O prazer foi meu. Acho que às vezes as pessoas, ou seja, na cozinha fala-se muito das grandes referências de cozinha, os chefes que nos marcaram, mas eu acho que tu foste uma pessoa, e eu nunca trato por tu, que é uma coisa que é verdade, mas agora vou tratar. Acho que tu foste a pessoa que mais me marcou em termos de crescimento pessoal, nesta perspectiva de negócio que eu não tinha e que hoje em dia tenho, e de gestão, e devo inteiramente a ti. Obrigado. E isso é um lado muito importante do que eu faço. Obrigado. Olha, com esta mensagem, eu não sou assim muito de ficar sem jeito, mas com esta mensagem vamos dar aqui por terminado o nosso podcast. Certamente que vamos aqui desafiar o João quando o projeto novo abrir. Nós éramos para ter gravado este episódio no Canalha, mas de facto sabíamos que íamos ter ali mais problemas em termos logísticos. Aqui foi mais fácil, mas no novo, certamente quando abrir um novo projeto, vamos ter a oportunidade de conhecer o novo projeto e falar um pouco mais com o João Rodrigues, até para ele nos colocar em tempo certo com o que está ali a passar. Obrigado a todos. Hoje foi um episódio especial com outro grande amigo. Tive a felicidade do primeiro ser com o Santo Fábrios, agora com o João Rodrigues. O terceiro episódio que nós vamos ter há de ser com o Francisco Moser, também alguém que trabalhou connosco, também uma referência no panorama nacional hoteleiro, e dizer-vos a todos até uma próxima, e isto foi um Quarto Hotel. Muito obrigado.